Olá, o Em Cartaz já está começando. Aqui tem cultura para todo mundo, para você que acompanha teatro, cinema, literatura, dança, circo, tudo. Todas as formas de arte. Você pode ver em cartaz pela TV Aberta São Paulo, nesses canais que estão passando aí embaixo, ou em qualquer parte do território nacional, através da TV Com Brasil, também nesses canais que estão passando aí embaixo. Mas, além disso, tem as nossas redes sociais. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube. Todas as entrevistas que a gente faz aqui ficam lá postadas no YouTube. Você pode ver a qualquer momento, não paga nada. Queremos agradecer o apoio cultural da Nors, uma empresa que se preocupa com a nossa cultura. E podemos começar. O Em Cartaz está no ar. Um grupo extremamente dedicado que vem reafirmando a sua maturidade ao longo de 17 anos. Ficou bonito isso, hein? Ficou bonito. É uma referência no teatro brasileiro ao pesquisar a identidade afrodescendente e suas múltiplas representações na cena contemporânea. Nossa Senhora! Cara, já ganhou! Jé Oliveira e o Flávio Rodrigues, tudo bom? Tudo bom, gente? Tudo bem, Atílio? Maravilha, que bom ter vocês aqui de novo. Obrigado. 17 anos, rapaz. Pois é, né? Pois é. Estamos envelhecendo. Pois é. Vocês dois que bom, né? Vocês dois estão desde o começo? Sim, Opa, sim. Desde o começo. Fundadores. Sim, junto com Aisha Nascimento. Aisha, Rafael Garcia. Rafael. E na época, Thaís Dias e Jefferson Matias. Aí agora somos só nós quatro. Sem Jé Matias e Thaís Dias. 17 anos atrás, essa coisa da dramaturgia afrodescendente, a temática afrodescendente não era tão forte. Pois é, Atílio, mudou muito, né? Mudou o cenário bastante. nacional, É. ainda bem. Era, há 17 anos atrás, né? Era bem escasso. Bem escasso. As pessoas que pensavam o teatro intelectualmente dizendo, terem a pele preta e trazerem essas questões para o Essa centro. temática, né? Era bem escasso mesmo. Por isso que a gente, ao lado dos Crespos, das Capulanas, a gente se inseriu, né, Flávio, num movimento mesmo para tentar diminuir esse ato histórico dessas presenças que pensassem pelo viés de ter mesmo a cor da pele e a vivência da cultura negra no centro da pesquisa. Num país como este, né? A gente tinha acabado de sair da escola, né? E a gente não tinha ouvido falar do teatro negro, das referências. Abdias Nascimento. Não. Foi a partir da formação do coletivo, depois dos Crespos também, né, que a gente começou a estudar essas questões do teatro negro. Você está falando do teatro negro, não falando de coisa de 1940. O negro é por ali. Olha o tempo que decorreu até que isso realmente aflorasse, né? Na cidade de São Paulo, né? Porque a gente tem um elo ali um pouco mais próximo, que é o Bando de Teatro Olodum, que existe acho que há uns 40 anos, né, na Bahia. Depois a Companhia dos Comuns, no Rio de Janeiro. E aí depois já chega aqui, recortando para São Paulo, os Crespos, né? Que são os mais velhos da gente em atividade, né? No Sidney Santiago, né? Sim. A Lucélia. A Lucélia, exatamente. Agora vocês estão com esse espetáculo, Pai contra Mãe, ou... Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Um narrador que nos conta a história de Zaira da Conceição, uma mulher negra retinta grávida. Quem é a Zaira da Conceição? É a Aisha Nascimento. A própria. É a própria. Que é um diálogo que a gente está fazendo aí, Atílio, com um conto do Machado de Assis, que se chama Pai contra Mãe. A gente acrescentou esse subtítulo, mesmo pensando nas reflexões sociais que a gente vem fazendo, né? E essa pergunta assim, tipo, você está me ouvindo, né? A sociedade tá ouvindo de fato as nossas questões? Está tendo um diálogo? Como que tá essa questão? E aí, no conto, a Zaira da Conceição é a Arminda, que é uma escravizada fugida que é capturada pelo Cândido Neves para ganhar uma recompensa e ele poder salvar o filho dele. Isso no conto do Machado. Por isso que é pai contra mãe. Então, em detrimento do filho dela, ela está grávida, eles lutam e ela acaba sofrendo um aborto, a Arminda, e aí ele consegue capturá-la e ganha a recompensa e vai salvar o filho dele que está indo para a Roda dos Enjeitados. Roda dos Enjeitados, que é onde as pessoas largavam as crianças que não tinha condições, né? Criadas por alguém. Né? É curioso você falar do Machado de Assis, que o Machado de Assis sofreu esse processo de... Ele foi embranquecido durante muito tempo, né? Muito. E eu acho que o Gé fala uma coisa
importante, né, nos textos, quando ele fala sobre a peça, que é trazer os cavalos ideais, né, para o Machado. Acho bonito isso. Cavalos ideais? Que é, né, como se pudesse, de alguma forma, né, ele está representado nesses corpos pretos, né, nesses corpos que têm semelhança com o corpo dele, né, com a negritude e tal, que pela primeira vez a gente vê dessa maneira, né. Então, a gente vê, acho que uma das primeiras vezes, né, que a gente vê Machado de Assis representado por corpos pretos, né. Então, trazer esse olhar cênico, né, trazer Machado de Assis dessa maneira é muito importante também, faz parte da importância desse espetáculo hoje. E o Machado sofreu esse problema, porque muitas pessoas questionavam, não, ele não é preto, ele é branco, não, ele é pardo, né? Tinha essa discussão em torno do Machado de Assis, quer dizer, negava-se a ele o direito de ser preto. Sim, né? E teve aquele caso, se eu não me engano, em 2006, lembra? Ou 2016, agora eu estou na dúvida, que teve um comercial da Caixa Econômica Federal, que quem fazia, num primeiro momento, era o Sérgio Brito, que representava o Machado de Assis. Aí o movimento negro organizado reivindicou a racialidade do Machado, eles tiveram que refilmar o comercial, e aí sim, colocar um ator negro para fazer pedindo desculpas, e agora com vocês, o verdadeiro Machado de Assis. Ou seja, essa disputa de imaginário, né, essa negação do Brasil, como coloca o Joelzito Araújo, né, como que um dos maiores escritores da língua portuguesa seria negro, né, em pleno século XIX. Então, a elite intelectual branca tentou pegar o Machado para eles. E a gente teve, enquanto movimento organizado, essa disputa. Né? O José Fernando Azevedo também está abordando esse tema a partir de um conto do Machado também. Sim. É o mesmo conto. Né? O mesmo conto, né? Ele fez esse conto e agora está fazendo um outro conto do Machado, né? Que agora chama Elisa em Fuga, o nome da Elisa em Fuga, exatamente. É o mesmo tratamento ali, né? Só que diferente, quando ele abordou o Pai contra a Mãe, ele abordou pelo viés do opressor, né? É o Rodrigo Scarpelli que faz, sozinho em cena, com uma pessoa da música, e a gente pegou o ponto de vista da Arminda, que no conto não tem voz. Ela só tem ali um breve diálogo com o Cândido Neves, mas o foco do Machado de Assis no conto é, de fato, o ponto de vista do Cândido Neves. Do Cândido Neves. Legal. E aí vocês reproduzem... É uma reprodução do conto? Como é que é isso? Como é que está tratado dramaturgicamente? Não, é um diálogo. É um diálogo. A gente faz um prólogo para tentar fazer uma linha, quase no sentido mesmo de uma tese, de que para a gente existe uma continuidade no modo como a opressão racial acontece, que é fruto da escravidão, e como que essa feição tem hoje o caráter que tem, mas que o berço dessa opressão está lá atrás. Então a gente faz um breve prólogo em que a gente dialoga, né, falar mais detidamente com o conto, depois a segunda e a terceira parte a gente vem para o contemporâneo, e aí muda o cenário, muda a luz, muda tudo. Puxa para hoje. E traz para hoje. Tá. Agora estou vendo aqui, tem a Aisha que faz a Arminda, né? Que é a nossa Zaira. A Arminda não, a Zaira. A Zaira. O Flávio que faz? O narrador. E o Rafael Garcia. O Flávio faz uma espécie de Machado de Assis. Ele está ali pontuando o passado, o presente, vislumbrando o futuro e ajudando a gente, né, a entender. É uma espécie de Exu junto com Machado de Assis, sabe assim? Nem a ideia exatamente do Machado de Assis, mas da ideia, essa ideia que... Quando a gente estava pesquisando, né, fazer um narrador é uma coisa, né, complexa, né, fazer um narrador, né, quem que é, narrador, que corpo tem, né, e os meus colegas de elenco também traziam muito essa imagem excêntrica que a gente via do Machado, né, porque ele morava no Cosme Velho, lá no Rio de Janeiro, e as pessoas conheciam ele como o bruxo do Cosme Velho, né, então tem um pouco dessa ideia, dessa magia, dessa coisa que a gente não sabe muito o que é esse ser, com o Exu, com essa coisa que abre espaço, né? Então a gente tem essa dualidade, né, sim. Candinho. Candinho é um homem negro, desempregado e desesperado por sustentar a família.
Pois é, que quem faz na nossa história é o Rafael Garcia, e a gente transformou o Candinho num personagem que se chama Osvaldo, e ele é um segurança de supermercado. Então a gente faz também essa analogia do mercado negreiro e o mercado ali, né, dos corpos materializados enquanto mercadoria. A gente faz uma analogia hoje com um supermercado. Então as gôndolas são de fato os produtos que a gente consome. Que estão à venda ali. Que estão à venda, e também uma metáfora desses corpos também que foram transformados em mercadoria. Correto. E aí o embate acontece entre esse segurança de supermercado e essa cliente que é acusada de roubo. E aí existe um confronto ali entre os dois, ela tentando defender sua inocência e ele tentando provar que ela é culpada. E 2 corpos negros. E 2 corpos negros. 2 negros. corpos negros. Quer dizer, um embate entre 2 pessoas. Sim. Né? Porque a gente entende que a coisa foi se complexificando na opressão. Exatamente. A ponto de cortar alguns vínculos de reconhecimento mútuo que a gente poderia ter, e às vezes tem de fato, né? Na história de resistência do país sempre teve. Mas às vezes quando isso é rompido é trágico o que acontece. Não raro no Brasil pessoas são torturadas em supermercados, né, nessas salas privadas e chegam a falecer. E a gente queria um pouco pensar sobre essas novas feições até dos controles dos corpos negros via câmeras de segurança. Reconhecimento facial, está se discutindo muito isso agora. Muito. Né? E pra gente é muito danoso tudo isso, né? Porque os preconceitos, eles acabam colocando, né, todas as pessoas pretas no mesmo balaio, e até você provar sua inocência, às vezes nessa você perde anos da sua vida. É muito mais difícil, né, para uma pessoa preta provar sua inocência do que uma pessoa não preta, vamos dizer assim. É muito difícil. E tem esse lugar da sofisticação do racismo mesmo, né? Hoje em dia o lugar é muito mais velado, as coisas estão organizadas de uma maneira para que a gente possa se destruir mesmo, né? Que a gente vá um contra os outros. Então, eu acho que o espetáculo, ele aborda de uma maneira muito madura e moderna mesmo, essas questões do racismo atual, né? Não fica só naquele passado lá do Machado de Assis, naquela época e tal, né? Traz para o presente. Traz para o presente as consequências desse neoliberalismo, do desenvolvimento do capitalismo, né? De como que isso... São coisas que vão se brincando, né? Vão se misturando umas com as outras, né? A gente tem umas fotos, nós estamos falando do pai contra a mãe, ou você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Por que essa pergunta? Porque em algum lugar a gente também entende que as mudanças elas são um pouco lentas. E aí às vezes dá a sensação que ninguém está muito ouvindo mesmo os debates que estão sendo propostos. Legal. O que está sendo dito, né? As reflexões que todo mundo diz que está, né? Que soma a luta, mas soma de verdade? Está ouvindo mesmo quais são as questões? Tipo, se liga aí, tá sacando, tá entendendo? Cadê as fotos? Um pedido de aliança também. Pedido de aliança, tá me ouvindo? Opa, que foto intrigante essa. Olha lá, nosso Machado de Assis, o Flávio narrador ali, né, no canto direito, a Aisha no centro, a Zaira e o Osvaldo. Vocês estão o que é um pano preto ali na frente? São plásticos. São plásticos. O prólogo todo, ele é feito também como analogia ao descarte dos corpos pretos, ele é todo manipulado com sanito. Um sanito enorme de uns 8 metros por 2, 1,40, 2, né? Então isso vai se transformando. O prólogo inteiro é feito nesse diálogo. Aí depois isso sai e aí chega projeção, chega metal, chega também esse desenvolvimento industrial, vamos dizer assim. E essa é uma imagem, né, que a partir do ponto de vista também de quem está olhando, né, tem várias interpretações, né? A gente está ali tentando produzir muitas formas de opressão, enfim, muitos diálogos ali com esse plástico. Você trabalha bastante com projeções? Aí sobretudo na segunda e na terceira parte entra a modernidade, aí entra a videoprojeção. Estou vendo ali a palavra perigoso. Que aí já é uma brincadeira com esses monitoramentos de câmera de segurança que tenta identificar... Classificar as pessoas. Discriminar. E aí ali a videoprojeção pensada pela artista Bianca Turner,
propõe essa brincadeira de revelar também o subjetivo, né? Então tem negra, feliz, perigosa, vai tentando identificar. E tem em todos os espaços, né? No trem, fora. Vamos lá, mais fotos. Acha aí. Olha aí. Nossa, as fotos estão lindas. Né? Então, você não tinha visto? Não, eu tinha... Mas faz um tempo, né? É que daí ver assim na tela é diferente. Ela está embrulhada aí, né? Que é um pouco nessa brincadeira do descarte dos corpos negros. Mais fotos. Nossa, as fotos estão tão lindas mesmo, hein, gente? Caprichado. É um espetáculo plasticamente muito bem cuidado. Assim. Sim. A luz do Matheus Brant, a cenografia do Flá também. Um diálogo bonito ali, os figurinos do Éder Lopes. Porque como é cadente na assistência de direção? Nosso amigão. Beleza. Olha que lindo. Que lindo isso. Lindo. Tem projeções, tem a música ali no canto, né? Você tem música ao vivo? Tem uma banda que é o Thiago Sonho na bateria, percussão e SPD, a Lua Bernardo no baixo acústico, flauta e voz, e o Maurício no violoncelo, né? E o Maurício na guitarra afro-atlântica e bandolim e voz. Maurício Paz. Que imagem bonita. Opa! Rafael Garcia. Nosso Oswaldo. O Oswaldo, que é o ex-Candinho, né? Que é o ex-Candinho. Do Machado de Assis. E é interessante também, Atílio, que o Rafa materializa também um pouco essa busca da sobrevivência extremada, né? Então ele está o tempo todo se movimentando, carregando coisa. Ele tem um momento em que ele é entregador de aplicativo e a gente fez uma bicicleta, né, que o Flá fez na cenografia, que é uma bicicleta que se divide, então ele não sobe na bicicleta, ele está o tempo todo manipulando com as mãos, como se fossem pratinhos que ele tivesse que manter todos girando, todos sem deixar cair. Mais fotos. Opa, o violoncelo. Figurino bonito também, né? Que traz o machado. Lá na camisa, né? Da figurina do Éder Lopes. Né? Ele, na verdade, é um baixo acústico. É um baixo acústico. É um baixo acústico. Eu falei violoncelo, não. É baixo acústico. O que mais? Aí já essa brincadeira com as câmeras de segurança também. Né? Sorria, você está sendo filmado. Pois é. Tem esse jargão. Vamos lá. Tem mais? Não, ali somos nós. Legal. Vocês vão fazer agora no Galpão Folias, é isso? Isso, a gente estreou no final de março no Sesc Consolação, cumpriu 5 semanas lá, de quinta a domingo, uma presença incrível do público, um debate, né, muito rico. Aí agora a gente vai cumprir as apresentações do Zé Renato, que contemplou essa pesquisa. A gente faz agora dia 31, no Galpão do Folias. Até o dia 9 de junho. 9 de junho. Depois segue pro Arthur Azevedo. Pro Arthur Azevedo. Eu não... Os horários, as datas e os horários, tem onde as pessoas consultarem? Instagram? Nosso Instagram, Coletivo Negro Oficial. Coletivo Negro Oficial. Isso, lá tem as datas, horários, tudo certinho. Porque tem, os horários são variáveis. Sim, tem alguns dias que tem 2 sessões. Isso, Coletivo Negro Essencial. Depois, vocês vão imediatamente, né? Na sequência. Semana seguinte já vai para o Arthur Azevedo. Que a gente também tem o período para cumprir as apresentações e aí a gente concentrou tudo. Legal. Para dar conta de até o final de junho. Então, a partir de 12 de junho até 22 de junho, lá no Teatro Arthur Azevedo, na Moca. Lá vocês vão fazer do teatro mesmo? Sim. Teatro mesmo. Aí a gente repete essa estrutura do Sesc Consolação do Teatro Anchieta, que é mais contemplativo, vamos dizer assim. Legal. Porra, Jack, trabalho bonito. Atílio, esperamos vocês lá. Vamos lá, bicho. Jé, muito obrigado. Obrigado mais sempre. 17 anos, mais 17, mais 17. Viva, Axé. Tudo bom pra você. Um abraço para a Acha e para todo mundo lá. Obrigado. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem filme. A Sandra Bastano separou um trailer para a gente assistir. Vamos ver? You want to start or what? Let's try something different.
can't heal something unless you're brave enough to say it out loud. Say the thing you're afraid to say. Say it out loud, no matter what it is, no matter how bad. What did you do? Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Veja só, uma atriz que não consegue chorar, Então ela é ajudada por uma outra atriz mais experiente e se prepara para entrar em cena numa peça sobre a difícil relação entre uma filha e o seu pai. Como é que resolve esse problema? Marcos Damasceno. Tudo bom? Tudo bom, prazer te receber aqui. Prazer, uma felicidade estar aqui. Gostei desse nome, Nebulosa de Baco. Você vai ter que explicar. As nebulosas são o que há de mais lindo no universo. São onde nascem as atrizes. Ou alguns dizem também que é onde morrem. E as nebulosas são misteriosas, são enigmas, como são todas as atrizes, né? E Baco também é uma Baco, então tem essa inspiração tanto na astronomia quanto na mitologia, porque Baco, né, como é sabido, é o deus não só do teatro, do vinho, das celebrações, das festividades, mas é Baco também que inspira a transformação do caos interno que há dentro de todos nós em expressão e em beleza. Transformar toda essa perturbação, esse caos, em expressão e beleza. Então, Nebulosa de Baco. Isso. Né? A nebulosa. Então, temos aí várias nebulosas, né? As mais conhecidas estão a nebulosa de Órion, que é lindíssima, a nebulosa Olho de Deus, que é linda também, mas a mais linda de todas é a nebulosa de Baco, que está em cartaz aqui em São Paulo. Isso Quer dizer, o que tem a ver o Luigi Pirandello com essa história toda? O Pirandello, a gente partiu dele, não sei se a gente partiu ou quando eu comecei a escrever esse texto para essas duas atrizes, com essas temáticas, com essas questões sobre a verdade, o que brinca muito com isso, com o que é verdade, o que não é, que é muito próximo do que a gente está vivendo nos nossos dias, essa confusão entre o que é, o que não é, o que aconteceu, o que é fake, o que é verdade, o que é mentira. Então, quando eu comecei a escrever essa peça, eu voltei e lembrei muito do Pirandello, né, que Pirandello também fala, nossa, Pirandello também, muitos já trataram sobre essas questões, né? O Eduardo Coutinho, eu acho, né, nos documentários, no cinema, também já retratou bastante isso. Então eu lembrei muito do Pirandello e eu fui ver o que é que ele havia falado sobre isso. Porque sempre que eu escrevo um novo texto é um pouco isso, né? Eu tento voltar aos que vieram antes de nós. É uma conversa, buscar as referências, essa conversa com os mortos. Então foi aí, estava na pandemia, estava em lockdown, e aí então acabei me afundando em Pirandello, que tem uma produção bastante extensa, né?
Não consegui ler tudo, porque romances, dramaturgia. Peças de teatro. Então, e acabei sendo bastante influenciado. Então, não é propriamente Pirandello, mas tem essa, até coloco, né? Então, está na base ali. Porque está ali, o espírito dele está ali. Não tem nenhuma peça, não é propriamente uma adaptação de nenhuma peça, de nenhum texto, mas quem vai assistir e conhece Pirandello vai falar, nossa, tem o dedo do cheiro Pirandello. De Pirandello no ar, né? O perfume dele está ali. É isso. A dramaturgia, então, você construiu. Sim. Construiu a dramaturgia e dirigiu o espetáculo. A direção é mais uma consequência da dramaturgia do texto, né? Dirijo muito com os ouvidos, gosto de dirigir bastante a palavra. É um teatro bastante da fala, de pegar o espectador, seduzir o espectador pelo poder da palavra, da fala, e levar o espectador às profundezas do Hades, né? Durante o percurso, né? A passear por todas essas perturbações, né? Todas essas angústias e confusões. Você é o Caronte, então, é um pouco que conduz a passear, leva as pessoas a passear por esses lugares. Nós somos de duas atrizes. Você tem no elenco a Rosana Staves e a Helena de Jorge Portela. Elas que conduzem toda a história. Essas duas atrizes magníficas, né? A Rosana aí, que cada vez mais vem sendo apontada como uma das grandes atrizes que nós temos no teatro brasileiro. Momento, né? Depois de Aforista, que fizemos Aforista aqui também em São Paulo, que virou uma coisa, né? Aqui em São Paulo foi uma temporada brilhante, assim. E eu acho que temos que voltar, inclusive, né? Devemos voltar, inclusive, com a Aforista devido a essa grande repercussão toda que teve, né? Todo o aceite, como foi aqui. E depois, por causa da Aforista, também veio esse convite do Centro Cultural Banco do Brasil, do CCBB, para a gente voltar com um novo espetáculo que foi para reinaugurar o Teatro 1 do CCBB do Rio de Janeiro. E o espetáculo estreou lá, depois passamos por Belo Horizonte, Brasília, e agora chegamos aqui em São Paulo. E aí essas duas atrizes responderam, né? Você pergunta e eu vou fugir. Vamos lá, gente, uma hora chega lá. E aí é isso, essas duas atrizes, né? E a Helena de Jorge Portela, que também são essas duas atrizes tentando ensaiar, tentando entender o que é esse texto que foi deixado por um dramaturgo ali, tentando... Então a peça é isso, né? É uma peça dentro de outra, né? Duas atrizes... Elas encontram um texto que foi deixado ali, é isso? Que foi deixado, foi escrito para ela, que ela está tentando entender, que foi deixado ali, parece que não acabado, não terminado, e que ela está tentando entender o que é essa relação entre uma mulher que teve uma relação bastante complicada com o seu pai, e não se sabe, né, tem uma relação ali que, né, passeia então por questões tanto quanto delicadas e difíceis, né, de se lidar, como abusos na infância. Então é uma peça que tem um pé na comédia e um pé em momentos perturbadores, pesados, assim, questões delicadas. Então essa atriz, né, o momento de maior humor, essa atriz que não consegue chorar. O texto requer isso. O texto que ela está lendo requer. E ela está com essa grande dificuldade que é interpretar nos papéis mais difíceis dessa atriz, que não consegue chorar, que é uma peça que é quase uma tragédia, quase uma peça ali que se assemelha a momentos... O texto que ela está lendo. O texto que ela está lendo, que ela está estudando. Se assemelha ali a alguma tragédia grega, uma Medeia, né? Ela requer toda essa carga dramática e que chore muito, né? Tem que chorar. Mas eu não consigo. Então essa cena, assim, é uma delícia, eu acho, né, quer dizer, eu falando aqui, mas acredito que seja, né, não sou ator, mas acredito que é um desafio para as atrizes conseguir tão rapidamente ter essa dinâmica de estar com o pé no momento que chega a ser hilariante, a outros momentos que vai de momentos pesarosos, e que leva a plateia por isso, aí a plateia vai da gargalhada às lágrimas e passeia por diversos sentimentos que fazem dos seres humanos serem seres humanos. Né? Teatro é isso, né? Teatro é isso, é levar o público se enxergar, se colocar no lugar do outro. Empatia, né? Que fala-se muito da empatia, sentir o que o outro está sentindo, né? As emoções, os sentimentos que fazem os seres humanos serem seres humanos. Sentimentos bons e alguns não tão bons. Nem tanto, né? Nebulosa de Baco, que vocês estão fazendo lá no CCBB São Paulo, na Álvares Penteado 112, ali no Centrão, de quinta e sexta às 7 da noite, sábado e domingo às 5 da tarde. A gente tem umas fotos, né? Vamos dar uma olhadinha nas fotos do Nebulosa de Baco. Olha só que linda essa foto.
Quem nós temos? Elas têm nome, os personagens? É a Nebulosa, a gente chama essa mulher de Nebulosa, a atriz, né? Porque então é uma atriz fazendo esse papel perturbador que é essa Nebulosa. Perfeito. E a outra é a outra atriz. Então, na verdade, não tem nome. Não tem nome, a atriz e a outra atriz. A atriz e a outra atriz. Vamos lá. A atriz que faz essa Nebulosa e a outra atriz, que é a Rosana Staves. A atriz é a Helena de Jorge Portela e a outra atriz, que é a Rosana Staves, que faz, então, a outra atriz e em alguns momentos ela faz o pai. Ah, tá. A Helena é que não consegue chorar, então. A Helena que não consegue chorar. É a atriz. A outra atriz é que ajuda ela. É a outra atriz mais experiente e que fica ali. Vai, fica ela faz dicas, dá também o texto do pai, né? Faz um contraponto ali das deixas, das falas da outra personagem, que é o pai. Você tem ali no fundo que são espelhos? São espelhos um tanto quanto distorcidos que refletem não só as personagens, as atrizes, mas também reflete um pouco também da plateia. A plateia se vê, né? Então se vê ali nesses espelhos que são talvez, muitos fazem essa leitura de que seja a consciência de todos nós. E essa consciência, tanto quanto às vezes não é como a gente imagina que seja, né, um pouco também distorcida, um pouco nebuloso. É tudo um pouco nebuloso. Reflexo, né, A peça, tudo isso, sempre essa nebulosa. Nebulosidade percorre toda a trama, também toda a história do que foi, do que aconteceu, porque principalmente na memória da gente, né, com fatos acontecidos já há algum tempo, também fica tudo um tanto quanto nebuloso. A gente não sabe se foi, como foi, se realmente aconteceu. E é curioso que muitas vezes você se convence tanto de que aquilo aconteceu e às vezes não aconteceu. A peça é isso. A peça é isso, né? Ela se convence muito de que aquilo aconteceu e tem esse conflito, essa discussão do pai falando que não foi bem assim. Mas a gente não sabe, então, quem é que está com a verdade. Se também é o pai que também pode está tentando manipular as lembranças, tentando manipular a cabeça dela. Então a peça fala sobre isso, sobre também pessoas... Tem várias interpretações. Essa peça, cada um vê uma coisa, cada um enxerga uma coisa, como é próprio dos textos também do Pirandello. Claro, cada um faz a sua leitura. Assim lhe parece, né? Então o Pirandello tinha isso, né? Que assim se lhe parece, que era o così si vi pare em italiano, que era uma expressão quando duas pessoas não chegavam a um consenso sobre determinado assunto, algum deles depois chegava e falar, se para você é isso, então é isso. Então tá Così si vi pare. Então se para você, então tá bom. Exatamente. Linda essa foto, hein? A Rosana ali na frente. O reflexo lá no fundo da outra atriz, né? Linda. Não, a outra atriz é ela, né? A Rosana. A outra... Tem mais fotos? Olha. Essas fotos foram tiradas aí no CCBB? Foram tiradas, são tantas fotos que nós já temos nessas temporadas, já estamos com 100 e poucas apresentações que agora já me confundo, já fica nebuloso na minha cabeça da onde. Agora você estava falando a questão da verdade. Há uma tela de discussão se existe a verdade, né? Porque existe uma verdade. Né? Então a peça, eu acho que discute, brinca com essas duas verdades. As verdades também no âmbito das atrizes, que é também uma questão inesgotável para as atrizes, para os atores, no ambiente ali de sala de ensaio, que é um espaço fascinante de caos e criação, e essa questão da verdade. Então, são essas questões, né? O que é a verdade para as atrizes, para os atores. Tem muitos que falam que não, que esse negócio não existe, seria como Deus, muitos falam que não, né? E tantos outros falam que sim, e que os atores e atrizes, em nome da verdade, se cometem altos flagelos, se chegam a se estapear, sempre se rasgam todo, se estrupiam todo, em nome de se alcançar a verdade. E aí também tem essa verdade em outro âmbito, que é a verdade principalmente em situações um tanto quanto delicadas, né, que todos nós passamos, de a gente buscar o que é a verdade. Por mais que nós saibamos que jamais nós vamos conseguir alcançar a verdade em sua plenitude. Exatamente. Né? E muito menos sermos seus donos. Né? Muitos aí tendem a se colocar como arautos da verdade, ou ser portadores da verdade, mas a verdade talvez... Mas ao mesmo dia, né? Exatamente. Inalcançável. Assim. Mas, por outro lado, acho importante no momento que a gente está, onde a mentira vem sendo
propalada, vem sendo... A mentira vem sendo colocada como uma... Porque tinha uma época que a mentira era uma coisa ruim, mas parece que a gente está vivendo num momento que mentira é quase uma virtude. Né? Mentirosos aí vem se colocando como... E elas vêm tão douradas. Bem douradas, sem nenhum pudor. Tão recheadas. As pessoas mentindo, assim, né? Pessoas que são aí representantes da sociedade, aí, mentem descaradamente. E nos confundem, né? Faz com que a gente fique... Será? Então, ao mesmo tempo, é importante a gente buscar valorizar a verdade, né? A gente tem um quadro famoso, você deve conhecer, que é a verdade saindo de uma banheira, assim, nua. Saindo do poço. Né? É uma pintura, não lembro de quem que é agora. Também não me lembro agora. É uma história nua. A verdade é nua. Porque a verdade entrou no poço para se banhar e a mentira pegou as roupas. Na verdade, foi a mentira que convenceu a verdade a se banhar no poço. E a mentira vestiu a roupa da verdade e está por aí, andando como se fosse a verdade. Vestida com a roupa da verdade. É maravilhosa essa imagem, né? É maravilhosa essa imagem. É verdade. É verdade. É verdade. E a vergonha, a verdade envergonhada, tá, né, nua, tá lá. Escondida, está lá no fundo do poço. Que é o que está acontecendo hoje, né? A verdade está escondida. A mentira está circulando por aí. Né? Toda garbosa, toda se exibindo. Exatamente. Né? Toda alegre, toda feliz. E a verdade está lá, coitada, escondida. Sei lá, difícil de chegar nela. Então a peça é um tanto isso, né? Tem uma discussão também do ator tentar chegar na verdade do texto, né? Que é essa verdade do texto? O que esse cara quis dizer quando ele falou isto aqui, né? Que é um exercício também terrível para o ator. As interpretações sobre as interpretações. Então é isso também sobre as interpretações dos fatos. Esse tom tá certo? Não, esse tom não tá certo. É por aí? Não é por aí? Tem uma fala que diz, né, que uma das atrizes fala, mas se até da Constituição se tem várias interpretações diferentes, um juiz fala que uma coisa é uma coisa, aí vem outro juiz e diz que não, que aquilo não é aquilo, que aquilo é outra coisa. Imagine de uma peça de teatro. Que existem múltiplas interpretações. E essa nebulosa de Baco, mais ainda, cada um faz uma leitura, cada um enxerga uma coisa, cada um na plateia faz a sua interpretação do que quer. Entendimento daquilo. Né? Faz o seu entendimento, mas tanto do que aconteceu, quem é, qual versão, quem é que está falando a verdade, também faz as suas interpretações sobre o caráter, sobre, né, julgam ali o caráter das personagens, do pai e dessa mulher também. Então é isso. E a gente acontece muito das apresentações aqui no CCBB de São Paulo, depois a gente pegar a van, né, que tem uma van que faz ali o traslado ali das pessoas. Que leva até a Praça da República, ou a Rua da Consolação. Tal, E a gente faz esse traslado junto, que a gente acaba a apresentação, a gente pega a van. Então é uma delícia. Aí vai bater um papo. Todo mundo quer saber, mas o que que aconteceu, o que foi. É mais ou menos como o Bentinho, né? Tem tese de doutorado falando que sim, que a Capitu traiu o Bentinho, e tem tese de doutorado falando que não, de jeito nenhum. É maravilhoso, né? Gente, é o Nebulosa de Baco, lá no CCBB, com o Álvares Penteado 112, ele falou da van. A van sai ali da Rua da Consolação, bem no comecinho, quase esquina da São Luís. Pode te levar se você quiser, né? Te leva até lá no CCBB, assiste a peça, a van traz de volta. Isso. E tem uma parada na Praça da República e uma parada na Rua da Consolação. Isso, exatamente. Mas o CCBB está ali no centro, perto da Estação São Bento, perto da Estação Sé. Sim, né? sim. Tranquilo de ir. Aquela região está agitada agora, com a Casa de Francisco ali. Tá super, né? Tá em obras ali, tá uma transformação, porque nós fizemos a Aforista faz o quê? 2 anos e pouquinho, então, e agora a gente já chegou, voltou, já tá uma transformação ali na região, um ar diferente também, as pessoas se habitando, né? Convivendo, usufruindo, se apropriando daquele espaço, né? Ocupando, né? E é importante, vida, né? Tá cheio, tá com cada vez mais cheio de vida. De quintas e sextas, às 7 da noite, sábados e domingo, às 5 da tarde. CCBB, Álvares Penteado 112, ali no Centrão. Isso. Marcos! Obrigado. Foi bom, de verdade. De verdade. Até a próxima. Obrigado, Um abraço para as meninas lá.
Deixa eu ver o que... agora é hora da gente saber os espetáculos e shows que estão acontecendo pelo nosso vasto país. É o Agenda Brasil. Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Um professor de matemática pura que acredita que toda a sua vida é apenas um esboço, ele passa a conviver diariamente com essa condição. Diante de tudo e de todos, a única palavra possível é esboço. Opa! Prazer, Atílio. Esboço. Nós estamos aqui com o Rafael Costa, tudo bom? Tudo bem. Maravilha. Esboço quer dizer aquele rascunho, aquela coisa que você prepara, mas que às vezes nunca nem finaliza, fica só na intenção. Como que é você ter a única certeza da sua vida é que tudo é um esboço. É um esboço. Quer dizer, nunca vai estar pronto, nunca vai estar finalizado, nunca vai estar como você gostaria que fosse. É isso. Tudo vai se desfazer em alguma medida, né? É um trabalho que você está fazendo baseado nas obras da Hilda Hilst. Isso, são duas obras dela. Tem um conto curto que chama Esboço, da década de 70, e na década de 80 ela escreve uma novela que é Com os Meus Olhos de Cão. Com os Meus Olhos de Cão. Isso. Donizete Mazonas, que é o diretor e um grande investigador da obra da Hilda, da potência da atuação, da dramaturgia, né, a partir da prosa da Hilda. Ele junta essas duas obras e cria a dramaturgia do nosso espetáculo. Tá. Quer dizer, ele é um apaixonado pelo trabalho da Hilda, né? Tá na cara, né? E você entrou nessa história... Eu conheço o Doni já tem algum tempo, alguns trabalhos que ele fez como ator, eu estava como assistente de direção, e eu sempre admirei muito ele como ator. E aí, em 2023, ele abre um grupo de pessoas para investigar a atuação, eu, imbuído com esse interesse, colo com eles, e ele traz um dia o texto do esboço. Quando ele leva para o grupo, eu me arrepio e falo assim, esse texto é meu. Ninguém, não estava em disputa, mas eu já afirmei que eu queria muito. A gente passa a investigar esse texto curto do esboço durante esses encontros. Quando termina os encontros, eu proponho para ele, Doni, eu quero muito montar esse trabalho. Eu preciso investigar, eu preciso colocar no meu corpo a história dessa pessoa que tem uma absoluta certeza de que tudo é um esboço. Tudo é um esboço. E isso conversava muito com uma pesquisa minha de longo prazo, que é clínico-artística, que é na interface psicanálise, teatro e loucura. Que é a tua formação, primeira, isso. Né? Quer dizer, minha primeira formação como psicólogo, e aí no mestrado já analogia do psicanalista com o artista, na época apaixonado por Nelson Rodrigues, foi a primeira paixão, isso deu conta de mim um tempo, e agora, há uns 10 anos, muitos trabalhos com pessoas com experiência com a loucura, que eu vou chamando de criações antimanicomiais, né, tanto em hospital dia, quanto em espaços culturais,
fundei a 3C, que é uma plataforma de pesquisa, criação e produção cultural antimanicomial. Antimanicomial. Então é por ali que eu vou me organizando. Você está falando do antimanicomial. Houve todo um movimento, ainda há, né? Sim. Todo um movimento começou, acho que uns 10 ou 20 anos Na atrás. década de 80 é quando funda essa data do Dia da Luta Antimanicomial, num congresso de trabalhadores em Bauru. Tá. A gente estava conversando aqui antes de ligarem as câmeras, a questão de Barbacena, de Pinel, quer dizer, onde se depositavam aquelas pessoas que ficavam, às vezes, passavam a vida toda lá, né, dentro do Barbacena, dentro do Pinel, né, abandonadas praticamente. Né? Que é algo... surge a partir da revelação desse... Né, do questionamento do modo como acontecia os cuidados na rede de atenção psiquiátrica brasileiro, né? Num período de ditadura, então, desde a época da ditadura, com muita repressão, internando um grande número de pessoas com ou sem questões psíquicas, acho que isso que é uma grande denúncia. E aí, na década de 80... para lá questões, vamos dizer, desajustadas dentro da família, indesejáveis. Até gente envolvida com a política, né, que jogava lá, né, e o cara ficava lá. Isso. E aí, quando, na década de 80, ganha tônus esse movimento dos trabalhadores, dos usuários do serviço e dos familiares, cria-se, então, essa ideia da luta antimanicomial, por uma sociedade sem manicômio. Tá. Então, pensando tanto o próprio manicômio, esse lugar físico, como também o que ele representa. Né? Eu pego essa ética, que é da minha primeira formação, para pensar, então, como é criar comprometido com o não enclausuramento. Como que eu vou criar um espetáculo, uma performance, um texto, comprometido em não enclausurar ideias, não enclausurar afetos. Enclausurar é um comprometimento com um padrão. Tudo é aqui, isso se destina a tal lugar. Então, isso é uma provocação, um comprometimento que eu tenho com os meus trabalhos e que também está presente no esboço. No esboço. Agora, dramaturgicamente, como é que isso está sendo colocado em cena? Você tem uma história ligando, como é que é isso? Dramaturgicamente é a potência da letra da Hilda. Não tem uma frase nossa. Todas as frases, literalmente todas as frases são da Hilda. Dos dois trabalhos, do esboço e com os meus olhos. Do Olhos de Cão. Nas duas primeiras semanas, nessa semana de estreia, né, algo que a gente está ouvindo muito tem algum texto seu, Rafa? Tem alguma coisa da sua história? Porque tem uma parte que fala de animais, e por eu ser goiano, vocês talvez localizam, mas não tem. E a Hilda era apaixonada pelos animais? Todas as palavras são da Hilda. Então, o texto, a dramaturgia, também obedece a esse fluxo pensar, que é algo que o Doni capta muito bem da escrita da Hilda. A Hilda, vamos dizer, para quem não está muito familiarizado com ela, uma escritora, poeta, romancista, né? E que vivia lá na Casa do Sol, já estava falando, Campinas, né? Campinas, tal, isolada também. Ficava lá com suas flores, seus cães, seus gatos. Ela vai para lá no auge da beleza dos 30, né, dos 30 anos. E passa o resto da vida. Para viver essa vocação de escrever. Então quando ela escreve sobre um cara que tem uma extrema lucidez e isso movimenta a vida, é alguém que na própria vida também teve as suas escolhas extremas e sabe o efeito que isso tem. O pai dela tinha uma questão com a loucura, ela não tem filhos, com medo dos filhos serem diagnosticados como loucos, e aí ela se dedica a uma obra, a ser uma grande poeta. E foi realmente. E é realmente uma das maiores da língua portuguesa. Exatamente. Então, quer dizer, dramaturgicamente são as palavras da Hilda. As palavras da Hilda nesse fluxo pensar que ela propõe, que não é de uma coerência, não é de um princípio, meio e fim. É um fluxo pensar que te coloca no trabalho de entender quais são essas conexões. Isso a gente consegue levar para o palco. E isso conversava muito também com a minha pesquisa, que é de não ter já um modo prévio ou padrão. Primeiro eu vou entender, depois aconteceu alguma coisa e teve o desfecho. Não, isso está dentro do fogo, que é uma palavra do texto, né? O Riolo está dentro do fogo. Riolo, que é o nome do personagem. Né? A protagonista da história. E a gente tem umas fotos, aí nós estamos falando do espetáculo Esboço, que o Rafael Costa está fazendo lá no Sesc Ipiranga até o dia 8 de junho. Cadê as fotos aí para a gente dar uma olhadinha no esboço? É você ali? Isso sou. Caramba! Parte de mim.
Parte de você. Parte de mim. E você está sozinho em cena, né? Sozinho em cena, numa ação contínua e única. Toda peça eu estou caminhando numa esteira. Numa esteira? Não tem outra ação, não tem outro movimento. Então esse foi um pensamento desde a idealização do projeto. A esteira que dá esse sentido, né, do caminhar sem fim, como é que é? Qual era a ideia da esteira? Quando eu deparo com a concepção que ele teve do esboço, né? Uma pessoa que fala que tudo é um esboço e só repete essa palavra, o que ele está fazendo? E aí no ato de caminhar eu falei assim, ele está numa ação concreta, não é algo que ele está viajando, ele está numa ação que não finda. Que não termina. Mas que é uma ação concreta. Tá. Isso é uma caminhada. É uma caminhada. Não é você estar indo em tal lugar, mas você está caminhando. Então, entrou um pouco por aí e depois foi abrindo múltiplos sentidos, que é esse caminhar da vida, que é o caminhar sobre os fios do tempo, que é uma frase também do texto. Então, uma ação que abriu para a gente várias interpretações é uma ação muito bem-vinda. Tá. Por isso que eu acho que ela permaneceu. Legal. E a esteira te favorece nesse sentido, né? Você fica caminhando... É a minha única companheira ali, né? Ela dificulta a atuação, porque ela imprime um ritmo por ser uma velocidade constante. Ela te limita em movimento. Mas depois de 1 ano e meio, eu e ela, a gente já tem um apoio. Um ajuste entre vocês dois, né? Isso mesmo. Alguns papéis, é aquilo? Isso. O cenário e o figurino é do Renan Marcondes. E é uma proposta muito concisa. Além da esteira, tem 60 mil folhas de papel chamex. 60 mil folhas? 60 mil em branco? Em branco, que formam 4 totens de alturas diferentes. Não tem nenhum, nem eu nem o totem está centralizado no palco. Ele duplica essa figura da personagem. E essas folhas voam também durante o espetáculo. Então tem 2 ventiladores, 60 mil folhas, uma esteira e um ator. Os ventiladores, aquelas folhas... Os ventiladores movimentam as folhas em alguns momentos. Isso. Bacana, menino. Agora, essa questão da luta antimanicomial, hoje em dia, como é que está isso? É uma luta constante. A gente tem o 18 de maio como uma data emblemática, que né, com passeatas, ações em todo o país. Belo Horizonte, por exemplo, faz um carnaval, um grande cortejo. E é uma luta diária. Acho que não é algo restrito ao mês de maio. Tem uma convocação necessária, que a saúde mental é algo de toda a população. Isso não é algo restrito aos usuários da rede de saúde mental. Então a gente precisa encampar, incorporar essa humanidade. Vou pensando muito a loucura como uma condição não eliminável do humano. Então ela não está restrita a algumas pessoas. Vivemos hoje numa sociedade em que os transbordamentos afetivos nos assustam muito. Quando a gente fica muito triste, logo a gente já quer um nome para isso, um remédio que bloqueia isso. Até quando a gente fica muito feliz também a gente se assusta. Então, lidar com o teatro, com as artes, como um campo que hospeda experiências de transbordamento, experiências de estranhamento. Que discute essas questões. Penso eu que é uma ação muito ligada a essa luta antimanicomial. A possibilitar que o nosso convívio aguente mais a nossa humanidade. Correto. Senão a gente vai ficando tão engessado que o que sai da gente é um bebê reborn mesmo. Bebê reborn. Isso mesmo. Agora, esses grandes espaços, né, icônicos, né, como é o caso de Barbacena, ou é o caso de Pinel, você está dizendo, vamos dizer, que eles já foram desativados. Isso, desde a lei Paulo Delgado. Sendo usados para outras coisas. Isso. Desde a lei Paulo Delgado, o movimento é de extinção dos hospitais psiquiátricos, e há poucos anos isso avança de extinção também dos hospitais psiquiátricos judiciários, onde as pessoas estariam pagando pena, né, por ter cometido algum delito. Isso cada estado está lidando como atender a essa exigência que está na lei, está na Constituição, e que é uma das bases também do SUS. Então, toda a década de 80, a criação do SUS, a reforma psiquiátrica, é um emaranhado muito justo. E você citou um documentário da Daniela Arbex, né? Isso, que era um livro, né? O Barbacena, o Holocausto Brasileiro, que aí depois virou um documentário também. Essas coincidências da vida
A gente tem 60 mil folhas. No livro da Daniela, no filme, localiza 60 mil mortos em Barbacena. Caramba. Então, quando a gente viu aquela pilha de folhas, e aí teve essa conexão, de modo algum foi algo pensado por nós, mas quando a gente viu aquele volume, pensar o número de pessoas que por conta de um tipo específico de não cuidado e de relação com a loucura padeceram, é de se espantar. Incrível, 60 mil pessoas. É bastante gente. Documentadas, né? Documentadas. Okay. Com certeza falamos demais. Possivelmente deve haver mais, né? Muito bem, o esboço está lá no Sesc Ipiranga até o dia 8 de junho. Vocês estão vendo às sextas, às 9h30 e sábado e domingo às 6h30 da tarde. Como é que o público reage a esse tema, que é um tema candente, né? O público se assusta, se emociona. A gente está no projeto do Teatro Mínimo, que acolheu muito bem o nosso trabalho, por ser essa investigação de atuação, por investigar esse ofício de ator dentro dos estados que o texto da Hilda convoca. Então, essa proximidade com o público coloca o público dentro de uma situação também de transbordamento. Quer dizer, você faz num espaço, você está fazendo no teatro? É o Teatro Mínimo. É um projeto lá do Teatro Mínimo, que é uma sala menor lá no Ipiranga. Uma sala menor. São 40 e poucos lugares. Quer dizer, o público está bem próximo. Muito próximo. Então, ele está dentro... aumenta o impacto da coisa. Aumenta esse estranhamento, né? Por conta da própria dramaturgia da Hilda, por conta da intensidade disso e dessa equação de um cenário, de um figurino muito sóbrio, de uma luz fria que abre sombras, a luz do Dimitri Lupi, a sonoplastia do Pedro Canales, que abre essa dimensão de vozes e de tipos e melodias. Quando vem isso com a intensidade do texto da Hilda e uma atuação que se propõe visceral, a pessoa fica muito atravessada. No decorrer da peça, ela encontra algum lugar. Eu acho que isso é uma genialidade da Hilda, de não entregar o lugar de imediato. Perfeito. Esboço, gente. Repetindo, até o dia 8 de junho, sexta às 9h30, sábado e domingo às 6h30 da tarde, Sesc Ipiranga, lá na rua Bom Pastor. Dá para comprar o ingresso pelo site do Sesc, né? Sesc SP. Ou, se você não comprar pelo site, chega lá na hora. Chega na hora. Acaba dando um jeito, né? Todos serão muito bem-vindos lá. Beleza. Rafael, muito prazer. Você aqui. Um abraço para o Donizete, tá? Mandarei. Legal. Um abraço. Deixa eu ver o que tem aqui agora. O programa está no fim, que pena. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Obrigado a nós pelo apoio cultural. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, YouTube. Essa entrevista que a gente fez com o Rafael vai ficar guardada lá no YouTube para vocês assistirem quando quiserem. E a gente volta na semana que vem. Até lá. O Ernesto nos convidou. Pra quê? Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos uma baita de uma régua. A outra vez nós não vai mais. Nós não somos tatu. O Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontramos